Ok, minha gente, já de volta. E daqui a pouquinho, aquela pessoa que eu falei para vocês, não é o Ricardo, o Ricardo já chegou, já está aqui, que chegou, veio dos Estados Unidos. Eu falei, pô, onde você está? Estou no cabeleireiro, preparando para ir para o programa. Daqui a pouco ela vai estar aqui. Mulher, participou muito da vida política aqui em Teresópolis, mas não vou dizer ainda, uma pessoa inteligente, gosto dela pra caramba, e bonita, hein? Vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Que ela volta segunda-feira para cá, para os Estados Unidos. Bom, vamos embora, vida que segue. Jornal Diário de hoje, é porque tem uma matéria importante que eu vou abrir com o Dr. Ricardo falando sobre esse assunto. Mas vamos ver o Jornal Diário de hoje, edição de hoje, Jornal Diário. Vamos lá. Prefeito decide pagar os projetos da cultura. Prefeito anunciou nesta quarta-feira que está pagando os projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Essa matéria completa na página 7 de hoje. Se não fosse a gente, não sei não, tá? Nós falamos muito disso aqui ontem, eu e Vanderlei, e aí deu essa virada. Golpe do filho fake faz mais 3 vítimas. Não sei como é que cai nisso aí. Eu tenho essa matéria, daqui a pouquinho eu trago para vocês. Guarda Municipal retoma projeto de educação para o trânsito. Governo estadual lança o programa Limpa Rio, Limpa Margens. Candidatos a prefeito de Teresópolis já têm em mãos 2 milhões para gastar na campanha. Vou conversar daqui a pouquinho com o doutor Ricardo também sobre esse assunto. Pode virar a página. Na segunda página, o Corpo de Bombeiros forma novos sargentos músicos. Estado do Rio lança aplicativo com mais de 2.500 serviços para o cidadão. O bombeiro está precisando de gente para trabalhar nos incêndios, né, no país inteiro. Continua aí, ali vem a matéria completa do programa Limpa Rio Margens, pode virar a página. Aí você tem ali, candidatos a prefeito, já tem em mãos 2 milhões para a campanha eleitoral. Você tem aqui um candidato a vereador que recebeu mais de 50 mil e um candidato a vereador que recebeu R$1.000 e candidatos que não receberam nada. Você vai ver isso, eu vou discutir isso com o doutor Ricardo já. Pode virar a página. Depois da reclamação, o prefeito volta atrás e decide pagar os projetos da cultura. A página do Vanderlei Pérez, a coluna dele, causa anunciado na Câmara. Plágio não pode, é crime. Cadê a grana que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Pode virar a página. Sesc recebe espetáculo inspirado em contos de Rubens Fonseca e João de Mencelos. Golpe do filho fake, mais 3 vítimas. Polícia Rodoviária Federal prende quadrilha que praticava assaltos na Baixada Fluminense. Ok. Trote solidário Estácio Teresópolis, doe cabelos e transforme vidas. Espetacular isso aí que a Estácio está fazendo. A Renata também faz esse projeto, tem um projeto desse, a Renata Caldas. Guarda Civil, Guarda Municipal retoma o projeto Educação no Trânsito. E os classificados do jornal O Diário, o mais completo da região serrana. Já tem aqui o pessoal participando com a gente do programa, muito obrigado a todo mundo que está nas redes sociais. Estou saindo da rede social, estou indo lá para o WhatsApp da televisão, por quê? Porque, já estou falando sobre água, porque um dos assuntos que eu vou conversar com o Ricardo hoje, com o doutor Ricardo, é sobre quanto é que cada candidato recebe, porque agora tem esse dinheiro, eles recebem para ser candidato, mas não é simplesmente para ficar com dinheiro para eles, não. Como é que vai funcionar isso? É isso que o Ricardo vai explicar para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos assiste aí. Então, essa questão do fundo, né, que a gente chama de fundo especial, né, de financiamento de campanha. Existem 2 fundos. O fundo partidário, que os partidos têm, eles podem utilizar para manter a sua própria estrutura e também utilizar nas campanhas eleitorais. E tem o fundo especial de financiamento de campanha, que esse ano foi para quase 5 bilhões de reais, para serem gastos aí nas campanhas no Brasil todo. Né? E aí, você pegando aqui em Teresópolis, os partidos eles têm valores altíssimos, alguns partidos, para gastarem. É claro que esse dinheiro todo não vem para cá, porque isso é decidido pela Executiva Nacional. Né? Como é que funciona essa questão do financiamento de campanha? A Executiva Nacional ela recebe do TSE, da Justiça Eleitoral, o valor que cada partido ali vai receber, tá? Para utilizar na campanha. E isso é feito de acordo com o número
com a bancada, né, que os partidos têm na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu ia perguntar isso, como é que é feito, porque olha só, nós temos candidatos aqui que recebem 50 mil reais, 35 mil, 31.700, 30 mil, 15 mil, e tem candidatos aqui que recebem R$ 1.000. Aliás, esse de R$ 1.000 é a maioria, né? Recebem só R$ 1.000. Por que essa diferença? Porque depende do partido que ele está e do interesse que o partido tem na campanha de cada um. O que acontece? Esse dinheiro ele vai para a Executiva Nacional e aí, dependendo da bancada, você tem partidos que recebem milhões. Por exemplo, você tem hoje o partido que mais recebeu dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é o PL, que recebeu mais de 800 milhões de reais para fazer isso para o Brasil inteiro. Tá? Ele usa isso no Brasil inteiro. Depois vem o PT, com 600 e poucos milhões, e aí União Brasil com 500 e poucos milhões. São os três maiores. Né? Você tem alguns que receberam 400 e poucos milhões, o PSD recebeu também nesse valor, por aí, e o PP também. São os 5 partidos hoje que tiveram mais financiamento de campanha, porque são as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, essa divisão é feita pelo número de deputados que o partido tiver e senadores. Tá? Pelo número deles e pelos votos que eles receberam. Então, você faz um cálculo ali, a Justiça Eleitoral ela tem que fazer esse cálculo, não é ela que decide para onde vai, mas ela que faz esse cálculo. Quem decide é a própria lei, a lei que determinou dessa forma. E aí você tem partidos que têm valores muito altos. E aí a Executiva Nacional ela vai decidir onde ela vai gastar. Vou gastar tantos milhões no estado do Rio de Janeiro com os meus candidatos. E aí ela disponibiliza esse valor para o estado, para o partido, por exemplo, o PL, que é o que mais recebeu dinheiro, para o PL no estado do Rio de Janeiro. Aí a executiva do estado do Rio de Janeiro vai decidir onde ela vai gastar mais. Qual cidade ela vai gastar, qual candidato a prefeito, qual candidato a vereador, para que ela fortaleça o próprio partido ali nesse sentido. E tem partidos que têm muito dinheiro, então fica muito mais fácil de você conseguir receber. O PT, por exemplo, ele tem ali quase 600 e poucos milhões para gastar só com financiamento de campanha, sem contar o fundo partidário que ele pode utilizar. Então, dessa forma, ele vai distribuindo e aí você vai ter candidato a vereador recebendo 50, 60 mil reais, com a campanha inteira paga pelo partido. Você quer ver? Entre os pretendentes à Câmara, apenas 61 receberam recurso do fundo partidário. Não. Dos 490 mil que chegaram, 9 candidatos a vereador vão ficar com a metade do fundo. Sim. Por quê? Porque aí você permite que na executiva tome a decisão para onde vai esse dinheiro. E aí, nessa permissão, vai muito do que o candidato consegue ter de negociação com o partido no Estado. Se para o partido interessar colocar esse dinheiro todo na campanha dele, ele vai colocar. Ele vai pegar e vai bancar a campanha inteira de um candidato. Os outros candidatos não. Só que isso, o que acontece muitas vezes? Quando o candidato é chamado ali para ser pré-candidato em algum partido, o partido ele promete, ele fala, não, eu vou conseguir dinheiro de campanha para você, o partido vai te ajudar na campanha, o partido vai bancar a sua campanha, ou boa parte da campanha. Depois que ele vira candidato, o partido não tem mais interesse. Então, ele vai começar a distribuir esse dinheiro de acordo com o que realmente é o interesse dele. Pergunta aqui do Jones, lá na Barra do Imbuí. Ele perguntou, o contador pode fazer nota com valor mais alto? Não, de jeito nenhum. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Isso, aliás, infelizmente, vai acontece. Vai acontecer, infelizmente acontece. Nessa questão do contador, é até interessante uma situação que acontece a partir dessa eleição, que é o seguinte, até a eleição passada, toda despesa de campanha, vamos botar aqui campanha para vereador, 82 mil que está nesse ano, aqui em Teresópolis. Toda despesa de campanha tinha que caber dentro desses 82 mil. Só que, nessa eleição, o que eles fizeram? Devido aos custos que são dos contadores, dos advogados, que muitas vezes são custos altos, e a obrigatoriedade de você ter, todo candidato tem que ter um contador e um advogado. O que acontece muito em campanha municipal é você ter um contador e um advogado do partido. O partido vai pagar
esses candidatos, né, vai pagar esses profissionais para eles fazerem para todos os candidatos. Mas a lei permite que você ultrapasse esse valor de 82 mil para pagar serviços de contabilidade e serviços de advocacia. Né? Isso não acontecia antes. E aí muita gente reclamava pelo seguinte, às vezes você pegava, dependendo da campanha, tudo isso, você pegava ali um contador e um advogado que cobrava cada um ali 10, 15 mil reais para fazer a campanha. Boa parte do dinheiro de campanha iria para isso. E aí você não tinha como ter dinheiro para a campanha. Para os não profissionais de política, que são a maioria... São a maioria, exatamente. O não profissional é a maioria. Eles são a maioria. Já é muito difícil. Já era muito difícil. Eu acho que agora complicou mais ainda. Sim, complicou mais ainda. Porque aí você passa a ter que profissionalizar, não tem jeito. Você passa a ter que ter um contador, você passa a ter que ter um advogado, não tem como, é obrigatório, antes não era, né? Isso nas últimas eleições já passou a ser, mas passa a ser obrigatório isso. E aí você tem que fazer. O que acontece muito para quem não é profissional, para quem não entende disso e está sendo chamado, e às vezes é até alguém que pode vir a ter um número bom de votos e tudo, realmente alguém que pode ser ali um político bom no futuro e tudo mais, mas ele é chamado para o partido com o partido prometendo um monte de coisa para ele. Então o partido promete a estrutura para ele, o partido promete dinheiro, o partido faz isso tudo. Depois que ele vira candidato, o partido simplesmente não dá a menor atenção, porque quer só os votos dele ali. Já aconteceu um negócio comigo há muitos anos atrás. Eu fui chamado para ser candidato. Na época, era uma época que eu estava muito bem na rádio. E o nome estava muito bem. Eu falei, vamos tentar. E fomos lá, entramos nessa, né? Aí começou a campanha, o candidato chamou a gente, o partido chamou e falou, olha, é o seguinte, todos nós estamos imbuídos em eleger o nosso candidato a prefeito. Vamos eleger o nosso candidato a prefeito. E nós temos 2 aqui no partido que nós vamos eleger para vereador. Todos nós, candidatos, vamos trabalhar para eleger esses 2. Isso é um absurdo. Eu falei, como é que é o negócio? Não, pois é, nós somos, não me lembro quantos eram na época, né? Nós somos 30. Mas desses 30, só 2 têm condições. Então nós vamos trabalhar para eles. Isso aconteceu comigo, eu larguei. Eu falei, cara, isso não dá para mim não. Pois é. Mas isso é o que acontece toda eleição, é assim, né? Esse, pelo menos, ele ainda falou, né? Mas tem muito partido que nem fala. Tem muito partido que vai e chama e mostra, a pessoa tem condições. E aí começa a motivar, você tem condições de ser um candidato, de ter voto. E realmente tem. Muitas vezes, realmente, aquela pessoa tem. Mas aí, quando começa a campanha, efetivamente, ele já decidiu quem ele quer que seja o eleito, provavelmente. Então, ele vai montar toda a estrutura para aqueles 2, 3. Aqui em Teresópolis, normalmente, cada partido vai ter 2 ou 3. Né? Eles já fazem essas contas. Quem é profissional já faz essas contas. E aí ele começa a ver, vou chamar esse aqui, que já foi candidato uma vez, teve 300 votos. Esse aqui nunca foi, mas é líder de alguma associação de moradores, é líder de uma igreja, né? Pastor numa igreja, algo nesse sentido. Então, aí ele pode me trazer 200 e poucos, 300 e poucos votos. E aí ele vai motivando, o próprio vai motivando. Não, você vai conseguir, você vai isso, vai ser isso, vai aquilo. Começou a campanha, ele fala assim, não, eu já sei que eu preciso daqueles votos, ele já vai ter mesmo, acabou. Ô Ricardo, você não acha que existe uma profusão de partidos? Depois do regime militar que a gente teve aqui, pós-período do que aconteceu em 1964, que aí veio o governo militar, nós passamos a ter 2 partidos, que eram Arena e MDB. Durante muitos anos, Arena e MDB. Nos Estados Unidos, apesar de terem outros partidos, mas republicanos e democratas, que estão sempre ali, né? Você não acha que é muito mais fácil? Porque no Brasil existe um monte de partidos, né? Sim. E querem criar mais ainda. O que você tem, assim, por conta da ideia democrática, você tem que permitir que se faça, que se tenha os partidos. Então, você não pode fazer como fazia na ditadura, em que você só podia ter 2 partidos e acabou. Então, você tem que permitir que tenham outros partidos. Só que, quando você permite, e esses partidos, eles cuidam de si próprios, o que é isso? Eles têm que ir atrás das pessoas, eles têm que conseguir gente para financiar, eles têm que financiar dos próprios recursos, tudo isso, você faz com que os partidos não cresçam tanto, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, toda a campanha nos Estados Unidos é recurso privado, não tem nada do dinheiro público. Fazer uma propaganda na televisão é recurso privado. O candidato lá tem que arrecadar dinheiro para botar na campanha. Para botar na campanha. Não vem dinheiro do governo, não vem espaço dado pelo governo, nada disso.
tudo é empresa que vai bancar, é a pessoa física que vai dar dinheiro para o partido. Então lá você pode ter essa questão de liberar para todos os partidos, só que a própria população começou, não, eu vou investir nesse candidato, vou investir aqui. E aí você criou 2 partidos extremamente fortes, que são os que disputam as eleições. E isso é nível nacional. Nível estadual você tem nos estados alguns outros partidos que até têm alguma relevância e tudo mais, mas nada de ter tantos partidos como no Brasil. Só que no Brasil virou um bom negócio, porque no Brasil você tem o horário eleitoral, aqui em Teresópolis a gente não tem, infelizmente não tem, né? Mas você tem o horário eleitoral gratuito, que aí é dinheiro do povo que está gastando ali, né? Não é gratuito para o candidato, para o partido, mas não é gratuito para a gente, porque a Justiça Eleitoral ela tem que pagar esses horários, né? Você tem, então, horário eleitoral gratuito, e isso faz com que você queira ter um partido para você ter horário lá, para você ter tempo de televisão. E agora, com dinheiro público para as campanhas, né, vindo do fundo partidário, que é dinheiro público, vindo do financiamento especial de campanha, também dinheiro público, né, tudo isso é dinheiro público. Isso faz com que o partido surjam mais partidos, porque o interesse não é ideológico, o interesse é ter dinheiro. Eu vejo isso como uma distância enorme de uma verdadeira democracia. Exatamente. Eu vejo isso muito longe de uma democracia. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo, você elege até o delegado. No caso lá não é o delegado, é o xerife. São nos condados, ou seja, nas cidades, tem eleição para o delegado. Sim. Tem eleição para promotor. Tem. O promotor é eleito. Ele tem o juiz que ser, é eleito. eleição para promotor, eleição para juiz. Não é como é aqui, não. Não é como a situação aqui no Brasil, não. Até o Supremo de lá é diferente do que é aqui. Exatamente. Né? Tudo lá, isso é uma verdadeira democracia. Aqui em Teresópolis, por exemplo, nós vamos eleger um delegado. Vamos eleger o juiz, eleger o promotor. Né? E não tem dinheiro do governo nisso, não. Eles é que têm que se virar em dinheiro, não é? Exatamente, eles é que têm que correr atrás do dinheiro, eles é que têm que arranjar gente para financiar, para tudo isso. Aqui não, aqui é dinheiro público. E aí, por exemplo, hoje, só por você ter um partido, só por existir um partido, já vai do financiamento de campanha, que é o que a gente chama de FEFEC, já vai 3,5 milhões. Você pode não ter pode não ter deputado nenhum. Você conseguiu ter um partido, já tem 3,5 milhões ali. E aí, além disso, você tem um fundo partidário que também é dividido pelas bancadas. O que a lei está querendo fazer por outro lado? E aí, para mim, também não é democrático isso, mas é o que a lei vem, né, é o que o Congresso fez para reduzir o número de partidos. Ele começou a criar mecanismos pelo seguinte: para ter tempo de televisão, você tem que ter um número X na bancada. Quanto maior for a sua bancada na Câmara e no Senado, maior será o seu tempo de televisão. A mesma coisa para o fundo partidário, a mesma coisa para o fundo de financiamento de campanha. E aí, com isso, a ideia é reduzir o número de partidos. Mas, na verdade, você está reduzindo tudo com dinheiro público. É só isso que você está fazendo. Né? Então, a ideia é que no futuro você consiga reduzir o número de partidos, porque se você não tiver ninguém na Câmara, você vai ter um valor muito baixo para gastar em campanha. E ninguém vai ficar mais investindo dinheiro em campanha. Ninguém, que eu digo assim, um cidadão de um modo geral. Tanto que você vai ver ali no Divulga Cand, você até tem gente ajudando na campanha, gente colocando dinheiro, mas não é nada absurdo, né? Perto do valor que é uma campanha, perto do custo que é uma campanha. Antes era a pessoa que investia, ou a empresa que investia e tudo. Agora é tudo dinheiro público. O que você vai ter na campanha, pago por alguém, é muito pouco. E aí a ideia é você reduzir o número de partidos através do dinheiro público, e não através do sistema democrático. Isso não vai acontecer, porque hoje você tem o Congresso, que isso interessa para o Congresso, interessa para os políticos. Sim, exatamente. Então eles não vão mudar. Não. Eles vão deixar do jeito que está, porque é dessa maneira que está bom. Você tem o Executivo, que é o presidente da República, independente de quem quer que seja o presidente, mas ele também pertence a um partido. Então ele também não vai mudar, não interessa. Não interessa. Também você não interessa. teria o Supremo, que tem que respeitar as leis do país, que é meu Deus. A Constituição. A Constituição você tem que respeitar a Constituição, e a Constituição do nosso Brasil não está sendo respeitada por ninguém. Acho que é rasgar a Constituição brasileira. Então, se você tem a lei
a Constituição, você tem que obedecer o que está na Constituição. Sim, exatamente. Só que não acontece Não isso no acontece, Brasil. não acontece. Infelizmente, o que nós estamos vendo realmente é uma reinterpretação da Constituição absurda. Isso, o termo é esse, Né? reinterpretação. Que não é exatamente o que está escrito ali. Né? Mas estão reinterpretando e quando não dá para reinterpretar, eles vão e fazem emenda e vão seguindo e vão fazendo. Vou te fazer uma pergunta fácil de responder. E eu sei a resposta. O brasileiro está politizado para ver tudo isso e reagir? Não. Não está, não. Infelizmente não. Até porque o sistema ele tem muitas regras. E aí, para mim, é uma outra dificuldade, que o sistema ele tem muitas regras. E isso dificulta muito a população entender. Né? E aí, por exemplo, essa questão mesmo da divisão dos valores, tudo isso, para a pessoa que tem o trabalho dela, que tem a vida dela, ela entender como é que funciona esse procedimento todo, é muito complicado. É muito complicado. E falta também um líder, né? Falta um líder que faça isso e que mostre isso. Até porque muitas vezes quando entra é exatamente aquilo. Para ele dessa forma funciona. Então não vou mudar. Mas e se aparecesse um líder correto, um líder que não fosse ligado a partido, uma pessoa nova que surgisse aí, seria derrubado. Sim, porque aí é muito difícil você conseguir criar isso e mudar o sistema que já funciona dessa forma e com toda a estrutura que ele tem. Né? O Gilberto até botou ali agora o fundo do eleitoral, o pessoal que ganhou mais aí, e aí é só perceber aqui, por exemplo, Carol Quintana do PT ganhou 50 mil reais. O PT ele vai ter para gastar em campanhas no Brasil, nessa eleição só do FEFEC aí, quase mais de 600 milhões de reais. Paulinho Nogueira, do PL, ganhou 50 mil reais também. O PL tem 800, quase 900 milhões para gastar. A Laura Fermiano, a mesma coisa do PL, também é um partido quase que bilionário em termos de recebimento de valores ali para financiamento de campanha. A Maria Bartosch do PSOL, 31.700, a mesma coisa. Né? E o PLL e PSD, a mesma coisa. São partidos que têm muito dinheiro para gastar. Né? O PSOL está próximo de... Porque o PSOL ele virou uma federação, na verdade. Né? Então, o PSOL e Rede, eles juntos ali têm cerca de 200 milhões ali para gastar em campanhas eleitorais no Brasil todo. Agora, eu vou te falar. Ganhou 50 milhões para ser candidata, 50 mil reais para ser candidata, no caso da Carol, do Paulinho, da Laura, 35 mil. Agora, gasta 3 vezes mais que isso. Sim, uma campanha gasta muito dinheiro. Uma campanha gasta muito dinheiro. Isso aí vai ajudar. Mas uma campanha gasta muito dinheiro. Assim, legalmente é até 80 mil, não pode ser além disso, né? Mas gasta. Mas o custo de uma campanha é muito alto. Né? E aí você pega candidatos que não vão receber praticamente nada. E candidatos que não vão receber mesmo. Porque, e aí é uma outra questão. Muitas vezes você fala assim, por que aquele candidato deixou de ser de um partido e foi para outro? Por exemplo, você tem partidos aqui que nacionalmente eles receberam 3,5 milhões para gastar. Isso no Brasil inteiro. Então não vai vir dinheiro para cá. Com certeza não vai vir. Agora, você tem outros partidos, como o PL, que tem quase 700 milhões, e ele tem que... Não, quase não. Mais de 800 milhões, e ele tem que gastar nessa campanha, porque se ele não gastar, o dinheiro volta. Então ele tem que gastar mais de 800 milhões de reais. Então ele vai injetar. Já deram o sinalzinho, você ouviu? Não ouvi não. Mas já deram, então vamos encerrar. Já deram o sinal. Falaram assim, para. Agora ouvi. Uma última pergunta. Ricardo, eu sou eleitor, você é o candidato. Eu quero votar em você, eu vou votar em você. Mas, cara, eu estou precisando pagar uma conta de luz e você tem que me ajudar. Porque eu não tenho dinheiro para pagar essa conta de luz. Aproveita e me dá a cesta básica também, senão eu não voto em você. Jamais. Eu não faria isso, jamais. Mas tem gente que faz, infelizmente. Tem gente que faz. E qual é o crime que o candidato entra e o eleitor? Os dois cometem crime eleitoral. Os dois estão cometendo crime eleitoral e podem ser condenados, podem ser presos, tudo isso. Então, jamais faria isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. E aí, pior, porque, na verdade, mesmo que ele não responda a crime, nada disso, se ele te exigiu isso, por exemplo, você me exigiu isso, eu sou candidato, você me exigiu isso, eu já paguei o que eu te devia. Então, a hora que eu entrar, eu faço o que eu quiser e você não pode me cobrar nada. Pois é. Eu já te paguei pelo serviço. Então, você já me colocou lá, eu entrei e eu faço o que eu quiser, eu não devo mais prestar contas nenhuma para você. E aí, daqui a 4 anos, a gente volta a conversar e eu te dou a cesta básica de novo, porque você vai continuar precisando,
Mas só dali a 4 anos. Acabou, mais nada. E não vem me dizer que está faltando leito no hospital, né? Não vem me dizer. Eu já paguei o que eu te devia, pronto. Então não vem me reclamar comigo. Doutor Ricardo Vasconcelos, muito obrigado. Até a semana que vem você volta aqui. Eu que pra agradeço. gente continuar falando de eleições. É importante a sua participação. Obrigado. Obrigado, irmão. Abraço. Aqui, comercial, rapidinho, eu tenho notícias e daqui a pouco a minha convidada especial veio dos Estados Unidos. Já ela está chegando aqui. Vai assistir. Ela já está chegando, já me avisou que falou assim, tô chegando. A gente volta já. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir seu voto. Ligue 1491 e denuncie.